Olá, meus caros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um grande prazer estar aqui ministrando aqui questões sobre o bloco 3 do DPEM. Digo isso porque sou o professor Wallace França, hoje ocupo o cargo de policial legislativo do Senado Federal, mas tenho muito orgulho, muito prazer em dizer que fui, na época, agente penitenciário federal, que depois virou agente federal de execução penal e, conforme a Constituição Federal, policial penal federal. Tudo bem? Tranquilo? Eu sou do segundo concurso, né, de agente penitenciário federal que foi feito em 2009, tá? Eu tomei posse em 2009 e fiquei no DPEM até 2014, na penitenciária federal em Catanduvas, no Paraná. Indico aí a penitenciária de Catanduvas, para mim, uma das melhores no que tange ao clima organizacional. Tá? O clima interno na penitenciária de Catanduvas, ele é muito bom. Eu tive muito prazer em trabalhar lá. E, feliz ou infelizmente, eu galgava outros caminhos, voos mais altos, estudei, né? Acabei passando para delegado de polícia e hoje sou policial legislativo do Senado Federal, mas não esqueço a casa, né? Não esqueço por onde eu passei, tenho muito orgulho disso, tá? Tenho muito orgulho de ter pertencido aos quadros do DPEM na época, né? Departamento Penitenciário Federal, que dentro do DPEM tem o SPF, que é o Sistema Penitenciário Federal. O Sistema Penitenciário Federal é abaixo do DPEM, tá? Que aí regulamenta ali as penitenciárias, as penitas federais, como a gente diz lá na penitenciária, como dizia lá na Penitenciária Federal de Catanduvas, sou guarda, né? Guarda do fundo da cadeia. Eu fui guarda do fundo da cadeia. Então pode colocar na tela, vamos trabalhar aqui a legislação do bloco 3, tá? Tudo do bloco 3. Tá tudo lá do bloco 3. Sem dúvida nenhuma, dentro do bloco 3, o mais importante é a LEP, a Lei de Execução Penal. Mas, eu digo, em relação às demais portarias e demais leis, decretos e portarias e leis, vale o básico, vale aquela leitura. Já indico, uma leitura atenta, porque não dá para trabalhar tudo em questões, tá? Até porque não temos questões de tudo. O último concurso do DPEM foi de 2015 e temos diversas portarias que são 2018 e 2019, que estão no edital. Então essas portarias de 2018 e 2019 não estavam, claro, no edital, não caiu no concurso de 2015, muito menos 2013, muito menos no meu, que foi 2009. O primeiro foi em 2006, o primeiro concurso foi em 2006, a galera do primeiro concurso tomou posse em 2006. 2006 é a primeira, 2009 é a segunda, 13, 15 e 20 é a quinta, né? Digamos aí a quinta, praticamente o quinto concurso do DPEM. O DPEM não é um órgão muito antigo, não é um órgão muito velho. Foi criado ali pelos idos de 2003, 2004, com o primeiro concurso de 2006. Tá? O primeiro preso histórico de penitenciária federal, o primeiro preso foi Fernandinho Beiramar, né? O famoso Fernandinho Beiramar. E salvo o melhor juízo, não tenho acompanhado mais, está até hoje lá. Né? Tá até hoje lá. Muita gente me perguntava qual é o prazo máximo de penitenciária federal. Eu sempre disse e sempre vou dizer. Fernandinho Beiramar que o diga. Ele saberá qual é o prazo máximo. Né? Ele saberá aí qual é o prazo máximo. Perfeito? Tranquilo? Então na tela, a legislação bloco 3 DPEM. Sou o professor Wallace França. Quem quiser me acompanhar no Instagram e tirar dúvidas, seja da rotina, seja da matéria, sobre a penitenciária federal, é @professor Wallace Franca. Tá? Não cabe o cedilha de França, então fica @professor Wallace Franca. Vamos às nossas questões, então. Temos muita coisa para trabalhar. Muita coisa para trabalhar em questões. Perfeito? O reconhecimento de falta grave, decorrente da prática de fato definido como crime doloso, independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, 2019 CESP. Ponto extremamente importante aqui. Tá? Ponto extremamente importante agora. A Lei de Execução Penal e também a Lei 11.671, que trata da transferência do preso para a Penitenciária Federal. Duas leis, ó. A Lei de Execução Penal, e eu estou falando só do bloco 3, não estou falando das outras leis. Não estou falando da legislação complementar do bloco 2, lá entre aspas. Só o bloco 3. Olhando só para o bloco 3, a Lei de Execução Penal, a Lei 11.671, que trata de transferência de preso, ela foi alterada em 2019. Dezembro de 2019. Mais precisamente, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2009. Com vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, pelo pacote anticrime.
E o pacote anticrime, em virtude da pandemia, não caiu em prova ainda. Não temos questões de pacote de crime, somente aquelas criadas pela gente. Por não termos questões, somente as criadas, eu te digo, tem que estudar as alterações do pacote anticrime. Então você tem que ir na lei de execução penal e principalmente dar aquela ênfase no que foi alterado. Eu já te indico, foi alterado o artigo 9º, que trata da identificação obrigatória genética. O que foi alterado lá é que a negativa virou falta grave. A negativa da identificação virou falta grave, lá do artigo 50. As faltas graves estão no artigo 50. Quem delimita o que é falta grave é a LEP. Quem delimita o que é falta média ou leve não é a LEP, ele deixa para a legislação local. No caso da Penitenciária Federal, Decreto 6049, que trata do Regulamento Penitenciário Federal. Ele delimita o que é falta leve e o que é falta média. Ele fala da grave também, mas ele copia a LEP. E o decreto está extremamente desatualizado em alguns pontos. Esse é o ponto, porque lá não traz a falta grave da recusa em fazer o exame genético. A identificação obrigatória genética. Não tem no decreto. Porque o decreto é antigo, né? O decreto é antigo. Também indico a leitura do artigo 52, que trata do RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, que é uma sanção, tá? É uma sanção durante a execução penal, é uma sanção disciplinar. E eu também indico a leitura do artigo 112, tá? A leitura do artigo 112 e 52, principalmente, que tivemos muitas alterações. Tá? Muitas alterações. Eu trouxe aqui um pouco do 52, vou falar um pouco do 112 também. O 112 trata da progressão de regimes, que era 1/6, 2/5, 3/5. 1/6 regra geral, 2/5 crimes hediondos primários, 3/5 crimes hediondos reincidentes. Estava na lei dos crimes hediondos isso, a lei 8.072 de 90. Agora está tudo no artigo 112. Artigo 112 não traz mais 1/6, agora é 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Tem que saber tudo? Tem. Questõezinhas sobre isso, com certeza, pelo menos uma do artigo 112 vai cair. Pelo menos uma. Depois eu faço um esqueminha aqui, que não é nada difícil não. Você aprendeu 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Tá bom? Tranquilo? 8 percentuais. Tem mais um, que é 1/8 para gestante, mãe de criança ou pessoa com deficiência. Beleza? Então, muita coisa boa para você aprender. E as alterações realizadas na Lei 11.671, que trata da transferência do preso para a penitenciária. Interessante que essa lei trata da transferência. Só que ela acabou com as novas alterações da LEP, com as novas alterações do pacote de crime, ela acabou por regulamentar algumas coisas sobre a Penitenciária Federal. Por exemplo, regulamentou visita, ela trata da transferência e regulamenta a visita. Como se dá a visita, qual o prazo da visita, né, o horário, algumas coisas ela acabou regulamentando. Tudo bem? Justamente diferenciando também do RDD. O RDD, a visita é quinzenal. Penitenciária Federal, a visita é semanal. Irei comentar sobre isso. Bastante coisa interessante. Tá bom? Na tela, uma questãozinha de 2019 que trata de um tema já sedimentado no STJ. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Está corretíssimo. Isso aqui é sumulado pelo STJ. Olha só como que a lei foi inteligente. O artigo 52, ele fala o seguinte, ele cria mais uma falta grave, 52. Quando ele foi colocado, em 2013, ele foi colocado na LEP, criando mais uma falta grave. Que é a prática, o 52 ele começa assim, inclusive com as alterações, essa parte do texto continua. A prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave. E quando subverte a ordem, RDD. Então, para ter RDD, tem que ter falta grave por fato definido como crime doloso, mais subversão da ordem e outros requisitos. Mas a parte inicial deixa claro que é falta grave a prática de fato definido como crime doloso. Perceba que não é a prática do crime doloso. Porque o reconhecimento do crime depende do juiz criminal. Não é o crime doloso, e sim o fato definido como crime doloso. Então, o reconhecimento da falta grave, eu não preciso do reconhecimento do crime. O reconhecimento da falta grave necessita de um PAD administrativo interno da penitenciária, só. Eu não preciso do juízo criminal. Então, prescinde, independe
o reconhecimento de falta grave por fato definido como crime doloso prescinde, independe do trânsito em julgado penal. Depende de quê? Depende do reconhecimento interno, através de um processo administrativo, em que o preso tem contraditório e ampla defesa. E também, olha só, advogado constituído ou defensor público. Lembre-se da súmula vinculante 25. Melhor dizendo, a súmula vinculante 5. A súmula vinculante 5, ela fala que no PAD do servidor, o processo administrativo disciplinar de um servidor, a defesa técnica não é obrigatória. O advogado não precisa estar presente. Mas no do preso, o advogado precisa estar presente. A defesa técnica, nesse caso do preso, é indisponível. Tudo bem? E com isso, eu trouxe aqui algumas súmulas sobre esse assunto. Súmulas que você tem que conhecer. Súmula 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde, dispensa, tá? Prescinde aqui é dispensa. Prescinde, dispensa do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração desse fato. Súmula 533. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível, indispensável, a instauração de PAD do preso, né, procedimento administrativo, pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado, por ele constituído, ou defensor público nomeado. Perceba que no PAD do preso tem que ter advogado. No PAD do servidor é dispensável a presença do advogado. E no inquérito policial, se o preso lá que vai ser interrogado, se a pessoa que vai ser interrogada no inquérito, ela dizer que quer advogado, é obrigada a presença de advogado. Se ela dizer que quer. Se ela não quiser, não tem problema a ausência. Mas se ela dizer que quer advogado, eu só quero ser interrogado na presença de um defensor, na presença do advogado. Se o delegado de polícia continuar esse interrogatório sem essa presença que ele disse que queria, é crime de abuso de autoridade. Olha a nova lei aí, 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade. Então, perceba que os temas, eles se conectam, tá? Você tem que saber da nova lei de abuso de autoridade, só que a nova lei, ela trata do interrogatório, tá? A pessoa que vai realizar o interrogatório policial sem advogado. Pode ser, pode ser. Mas se ele quiser, tá? Se ele quiser, tem que estar presente. Porque se eu continuar o interrogatório sem a presença do advogado por ele requerido, é crime de abuso de autoridade. Se é crime, então é direito dele. Tá? Se é crime, então é direito dele. Também não é possível interrogatório durante o horário noturno, né? Durante o repouso noturno. A não ser que seja em flagrante. Flagrante pode ser durante o repouso noturno. Ou então, caso ele esteja assistido por advogado e assim consinta. Dá o consentimento para que seja durante o repouso noturno. Fora dessas duas hipóteses, o interrogatório durante o repouso noturno é crime de abuso de autoridade. Tá? Lei 13.869 de 2019. Perfeito? Tranquilo? Na tela, duas súmulas que deverão estar decoradas por você. Duas súmulas aqui são imprescindíveis. Próxima questão. Sandra, de 16 anos de idade, foi admitida em um centro socioeducativo de internação feminino. Interessante que, olha só, ela tem 16 anos e ela foi para um centro de socioeducativo feminino. Nesse caso, não se aplica LEP, se aplica a lei do SINASE, trata do Sistema Nacional Socioeducativo. ECA, tá? ECA e SINASE. Aqui não se aplica LEP. LEP é para adulto. Ok? LEP é para adulto que é condenado. Adulto, praticou crime? Código Penal. Código de Processo Penal. LEP. Menor de 18 anos praticou ato infracional? ECA, SINASE. Ok? Tranquilo? Na tela. No acolhimento, o assistente social que atendeu identificou os principais elementos da história de vida do adolescente. Seus pais morreram quando ela ainda era bebê, por isso foi criada por sua avó paterna, Janete, atualmente com 70 anos de idade, com quem ainda reside. A avó é tutora de Sandra e de outros 3 netos menores de idade, que são as únicas pessoas que moram com ela. A renda da família é de um salário mínimo proveniente de pensão especial indenizatória a que Janete tem direito. Deve ser a do LOAS, né? Pensão especial indenizatória. Não, não é LOAS não, é indenizatória. Sandra está grávida de 12 semanas, em torno de 4 meses.
E seu namorado Pedro, de 28 anos de idade, usuário de drogas e genitor do nascituro, cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas. Tá? Regime fechado por tráfico de drogas. Lembre-se o seguinte, qual é a pena do tráfico de drogas? 33 da Lei 11.343, 5 a 15. 5 a 15. O regime inicial fechado é obrigatório? Não é. Cuidado. Embora isso esteja previsto na Lei dos Crimes Hediondos, o Supremo declarou isso inconstitucional. Portanto, o regime inicial não é obrigatoriamente fechado. Embora, no caso, seja possível aplicar. Depende do caso concreto. Tudo bem? O regime inicial não é obrigatoriamente o fechado. Embora seja possível aplicá-lo. Tá? Depende sempre do caso concreto. Perfeito? Porque a regra do fechado são penas acima de 8 anos. Tá? Para eu aplicar o fechado, tem que ser reclusão e penas acima de 8 anos. E o tráfico de drogas é de 5 a 15. Então, se eu pego 5 anos por tráfico de drogas, é possível o regime semiaberto? Sim. 5 anos, não é 8. Posso ir para o fechado com 5 anos? Posso, se eu for reincidente, se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis. Beleza? Na tela. Vamos lá, senão eu vou falar muita coisa aqui e você vai ficar perdido. Vamos com calma, né? Não vamos estressar sua mente, não. Lembrando, tá? Essa é a minha proposta. Tá? Essa é a minha proposta. Lembrando que aqui é um momento de questões. Não tem como eu criar a base aqui, aulas completas. Então aqui é vapt-vupt. Aqui você está afinando o seu conhecimento. Tá? Aqui eu estou afinando o conhecimento contigo. Para você chegar na prova com aqueles, né, os pressupostos necessários para a aprovação. Beleza? Porque às vezes acontece do aluno não estudar nada e querer resolver só nas questões. Consegue. Eu vou dizer que você consegue um pouco, mas fica mais complicado. Aí vai depender aí da sua capacidade de absorção. Porque aqui, como eu dizia antigamente, aqui o bagulho é doido, aqui é mais rápido. Tá? Aqui é só questões, mais rápido. Beleza? Então aqui é para afinar conhecimento. Professor, não sei nada, eu quero criar base. Criar base, a aula, vai assistir a aulas, vai ler material, depois vem aqui para afinar. Professor, eu quero resolver por aqui. Vai dar? O seu esforço tem que ser maior para poder entender. Porque não tem como eu chegar aqui e explicar assim detalhadamente, instituto por instituto. Não dá. Tá? O tempo é pouco e eu tenho que fazer questões. Tá? Aqui a proposta é essa. Beleza? Tranquilo? Na tela, vamos lá. Seguindo a proposta. A Pedro, namorado de Sandra, está preso lá por tráfico, né? Devem ser garantidos os serviços de atenção à saúde, definidos pelo sistema penitenciário, em que ele cumpre pena. Claro, né? Serviço de saúde, ele tem direito lá à assistência à saúde. Tem direito a algumas assistências. Correto? Eu trouxe aqui as assistências, para você dar uma decorada rápida. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência e à sociedade. A assistência estende-se ao egresso. Quem é o egresso? O egresso tem caído muito em prova, tá? Quem é o egresso? Egresso, liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar do cumprimento da pena, né? Cumpriu a pena, liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, e ao liberado provisório durante o período de prova. O cara está lá em livramento condicional, em casa, esperando lá o prazo do livramento. Todo esse período de prova, ele é considerado egresso, tá? Apesar de o egresso ter direito a ser egresso pelo prazo de 1 ano, ele tem direito a alojamento. Alojamento pelo prazo de 2 meses. Prorrogáveis por mais 2 meses. Tá? 2 mais 2. Interessante, né? Porque é 1 ano de egresso, mas o alojamento é só 2 mais 2. Beleza? Além disso, ele vai ser ajudado, digamos assim, a conseguir emprego. Tá? Ele vai ser assessorado para conseguir emprego. Beleza? Na tela. Assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Essas são as assistências previstas na Lei de Execução Penal. Beleza? Na época que eu estudava, engraçado, né? Depois você vira professor, você não se utiliza tanto. Mas na época que eu estudava, né, como estudante, eu criei um mnemônico para tentar decorar as assistências, né? Caraca, no início ali você está com a mente, às vezes não está com a mente aberta ainda para entender todos os institutos. E aí você tem que se utilizar de mnemônico para decorar. Isso faz parte do jogo, faz parte do concurseiro. Tem que decorar algumas coisas. Não entendi, decora. Eu sempre falo assim, não entendeu? Decora. Não entendeu? Decora para acertar a questão na prova. E aí eu utilizava aqui com J, tá com J, Majestade o Rei, na tela. Não tem aquela música, Majestade o Sabiá? Aqui, Majestade o Rei. Majestade o Rei. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Tá aqui o rei, né?
Majestade com J, tá? Não é com G. Meu majestade é com J, para poder caber aqui, tá? Poder caber aqui nas assistências. Majestade o rei, material saúde jurídica, educacional, social e religiosa. E olha só, se você já viu esse mnemônico por aí, foi aluno meu. Tá? Tem um professor aqui que ensina esse mesmo mnemônico. Ele foi aluno meu e pegou das minhas aulas. Tá? Porque eu criei esse mnemônico. Esse aqui foi criado por mim. Mas não existe direito autoral para mnemônico, tá? Então todo mundo pode utilizar. Tá? Não existe direito autoral para mnemônico. Beleza? Na tela. A outro mnemônico que eu criei, que eu já vi que tem mais pessoas usando, o mnemônico Mari. Tá? Um Mari que nunca vi ninguém falar. Quando eu criei, ninguém falava. Eu criei o Mari, hoje já vejo várias pessoas utilizando o Mari, que são os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mínima oficialidade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade. Então o mnemônico é para quê? Para te ajudar ali a falar os requisitos de forma mais rápida, né? Uma prova oral, por exemplo, ou na prova lembrar mais rápido. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e por aí vai. Inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Vamos lá. Trouxe aqui assistência à saúde, ó. Assistência à saúde do preso e do internado. Internado é por caso de preso condenado, internado é caso de medida de segurança, tá? Então a LEP se aplica a medida de segurança? Sim. De caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Isso cai em prova, tá? A saúde aqui vai ser atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Quando o estabelecimento não tiver aparelho para prover assistência médica necessária, este será prestado em outro local, mediante autorização da direção. Tá? Se ele estiver doente, ele tiver que ir ao hospital, se não tiver no estabelecimento, não tem hospital lá, alguns estabelecimentos têm hospital, ou então pelo menos ali um serviço de emergência. Mas o caso dele é mais grave, precisa ir no hospital fora. Como é que ele vai fazer para ir para fora? Ele vai com escolta e autorização do diretor. Isso aqui é uma permissão de saída. Tá? É uma espécie das autorizações de saída. As autorizações de saída têm duas espécies, ou é permissão de saída ou é saída temporária. Esse aqui é caso de permissão de saída. A saída temporária, que é outra espécie, é juiz que autoriza. Sem escolta. Pode ter monitoração eletrônica, mas é sem escolta. Enquanto que para ir para o hospital é com escolta e é o diretor que autoriza. Tudo bem? Tem que saber diferenciar a saída temporária da permissão de saída. Tá? Saída temporária de permissão de saída. Tem que saber diferenciar. São duas espécies de autorização de saída. Quais são os casos de permissão de saída? São dois casos somente. Doença e falecimento de parente próximo. Tá? Doença, ir no hospital, e falecimento de parente próximo, para ir no enterro. Como é que você vai lá? Nos dois casos, escolta. A autorização do diretor. Cara, o cara morreu. Seu parente morreu. Será que... Quando que vai ser o enterro dele? Daqui a uma semana? Não. Vai estar fedendo demais. O enterro é rápido. Vai necessitar de uma autorização do juiz? Não. Autorização do diretor mesmo, mais rápido. Você está morrendo durante a noite. Você precisa ao hospital. Aí vai chegar a gente e vai falar assim para você, olha, isso aí, para ir ao hospital tem que ter autorização do juiz. Claro que não. Para o hospital, autorização do diretor, mais rápido. Questões humanitárias, questões rápidas, é permissão de saída. Agora, saída temporária para visitar a família, 7 dias, prorrogáveis por mais 4 vezes ao ano, dá 35 dias. Normalmente acontece nos feriados. Muita gente confunde lá o indulto natalino com a saída de Natal, saidão de Natal. É o saidão de Natal, o saidão nos feriados, que não é vinculado ao feriado, não tem nada a ver com o feriado. O feriado só se utiliza aquela data, por quê? Porque o parente vai estar em casa, não vai estar trabalhando. Aí o preso também sai naquela data. Então não tem problema nenhum a Suzane Richthofen sair no Dia dos Pais, porque não tem nada a ver com o Dia dos Pais. É a saída temporária do regime semiaberto. Tá? É a saída temporária do regime semiaberto. A saída temporária, quem autoriza? Juiz. O juiz pode delegar ao diretor a saída temporária? Não pode. Não pode. Tá? Não pode. Simulado pelo STJ. Se não me engano, a súmula 520 do STJ. Não é possível a delegação à autoridade administrativa, a autorização de saída temporária. Mas é possível ser autorizada em um calendário único? Sim, calendário é possível. Vou autorizar aqui todas as saídas de um ano de uma vez só, por preso. Por preso. Então esse preso aqui, todas as saídas do ano, tá? É possível. Tá? O diretor manda o calendário todinho pro juiz e o juiz autoriza mediante ato jurisdicional único. O que não é possível é a delegação. Tá? A delegação não é possível. Beleza? Na tela.
Olha quanta coisa pode sair da LEP aí, meu Deus. Será assegurado o acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. Vamos lá, questão. Delegado de Polícia Federal 2018. Preso provisório não pode ser submetido ao regime disciplinar diferenciado. Tá errado. Existe previsão legal, tá? Existe previsão legal para que o preso provisório possa ser submetido ao RDD. A LEP se aplica ao preso provisório? Sim, excepcionalmente, em alguns casos, com previsão legal. Tá? Com previsão legal, a LEP se aplica ao preso provisório, porque ele já está preso. Preso provisório progride de regime? Sim, é possível a progressão de regimes do preso provisório. Súmula, salvo engano, a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. Essa é a chamada execução provisória da pena pro réu, em favor do réu, isso é possível. O que não é possível é a execução provisória da pena em desfavor do réu. Vou prender ele após a condenação em segunda instância, só para prender, só para adiantar o cumprimento de pena. Não pode. Agora, se ele já está preso, em prisão provisória, eu posso adiantar a LEP para ele? Posso. Progressão de regime, RDD. Posso aplicar RDD, posso progredir, ou seja, tanto em benefício quanto em malefício aqui, desde que com previsão legal. Mas ele já está preso, tá? Provisoriamente. Pode colocar na tela, gabarito errado. Ó, interessante, ó, a questão é de 2018. O artigo 52 da LEP foi alterado em 2019, finalzinho de 2019. Temos uma nova redação, a nova redação do RDD. Só que, mesmo que com essa nova redação, o RDD continua sendo aplicado ao preso provisório. Tá? Continua sendo aplicado. Leitura obrigatória do 52. Todo o 52, porque ele ficou grande. Você tem que ler obrigatoriamente o artigo 52 da LEP. Tá? Temos diversas alterações aí, leitura obrigatória. Teremos, no mínimo, uma questão de artigo 52. Tá? No mínimo. Na tela, vamos adiante. Trouxe aqui só a parte inicial do 52, tá? Só a parte inicial. Tá aí. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Criação de uma falta grave lá em 2003 e agora alterado em 2019, essa parte do texto foi mantida. E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, olha o provisório aí, provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, porque é crime, né? Ao RDD, com as seguintes características. Primeira grande alteração. Duração máxima de até 2 anos. Antes era 365 dias, agora é 2 anos. 365 não, era 360. Antes da alteração de 2019, do pacote de crime, era até 360 dias, agora é 2 anos. Duração máxima de até 2 anos. Sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Ponto interessante aqui, não vai estar aqui no material, mas sabe o seguinte, ó. Sem prejuízo de repetição da sanção. Desde que ele pratique nova falta grave de mesma espécie. Ou seja, mesmo fato previsto como crime doloso. Tudo bem? Então é possível aqui a repetição da sanção. Olha o que eu entendo. Qual é o prazo máximo do RDD? 2 anos. Posso repetir? Posso. Por qual prazo? Até 2. Quantas vezes? Não tem limite. Não tem limite aqui. Então é 2, 2, 2. Prazo máximo, né? Só que, para eu repetir, ele tem que praticar uma nova falta grave. Para eu repetir, ele tem que praticar uma nova falta grave. A própria LEP, no artigo 62, traz uma segunda modalidade de repetição. Aí é outra coisa. Nessa segunda modalidade de repetição da sanção, do RDD, é para aquele preso beira-mar. É o preso que constitui organização criminosa. Ele é líder de uma organização criminosa. Nesse caso, em que eu tenho elementos que ele continua sendo líder da organização, a repetição da sanção é pelo prazo de 1 ano. Aí não é 2. Então, por 2 anos, se ele pratica nova falta grave. Por 1 ano, a repetição por 1 ano, é se ele continua fazendo parte da organização criminosa, da associação criminosa, da milícia. Entendeu a diferença? Então, 2, não é 2, 2, 2. 2, 1, 1. Esse 1, 1 é se ele é líder da organização, se ele faz parte da organização criminosa. Isso está no artigo 52, são situações diferentes, ok? Na tela. Recolhimento em cela individual é a mesma coisa da penitenciária federal, outro ponto extremamente importante. Vamos lá, nem todo mundo entende isso, eu quero que você entenda.
O RDD é uma sanção disciplinar aplicada ao preso do sistema estadual ou federal. O RDD é uma sanção disciplinar aplicada ao preso do sistema estadual ou federal. Professor, então quer dizer que eu posso estar no federal e ter RDD? Sim, mas eu posso estar no estadual e ter RDD também. São regras aqui do 52, são regras do RDD. Professor, então quer dizer que eu posso estar no sistema federal sem RDD? Sim. Mas aí eu estou submetido às regras do sistema federal. Com isso você entende que não se confunde as regras do sistema federal com as regras do RDD. São coisas diferentes. A lei, quando foi tratar aqui do RDD, ela disse que, olha, tem casos em que o RDD é obrigatoriamente cumprido na federal, mas não são todos. Em alguns casos, o RDD é cumprido obrigatoriamente na federal, mas não são todos. Só que existem as regras de federal. Então, o preso da federal pode estar em RDD ou não. Se ele não estiver em RDD na federal, existem as regras de federal. Essas regras de federal não se confundem com as regras de RDD. Isso você tem que saber. Qual é o prazo da federal, qual é o tempo da visita na federal. Esses pontos cairão em prova. Tudo bem? Irei comentar alguns no próximo bloco. Tchau, tchau.